Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. É um prazer estar na casa de Deus mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. A palavra de Deus diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por estar na Tua casa, por estar na Tua presença. Agradeço pela vida dos irmãos e amigos. Que o Senhor possa nos edificar com a Sua palavra, nos capacitar, Pai, tanto na transmissão, como também, Pai, na compreensão daquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Sejamos assim edificados para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, começaremos hoje, então, uma série de estudos chamado A Obra de Cristo. A Obra de Cristo. Esse estudo, ele é baseado em um estudo chamado O que Jesus fez, compreendendo a obra de Cristo, do pastor e doutor R.C. Sproul, fazendo parte, então, ele já falecido, mas no passado, fazendo parte de um centro de estudos teológicos, onde ele ministrou a vários pastores, inclusive pastores que hoje têm sido pastores influentes. Então, é um privilégio para a gente poder ter acesso a esse tipo de estudo e poder compartilhar com os irmãos. Eu digo que a igreja, os irmãos devem receber e devem se acostumar a receber estudos teológicos. Eu sempre fui da seguinte compreensão: lá no mundo, ou você vai na faculdade, às vezes, ou até mesmo na escola, um professor ele acha que ele tem que passar até um certo ponto. Às vezes ele até duvida da capacidade do aluno compreender. E às vezes ele não quer que o aluno saiba mais do que ele, então ele retém o conhecimento. Então na igreja não deve ser assim, a igreja deve dar o conhecimento, saber que o Espírito Santo faz com que os irmãos possam compreender, então nós precisamos nos acostumar com estudos teológicos. E o que é um estudo teológico? Teo vem de Deus. Então, quando falamos teologia, é o estudo sobre Deus. Então, possamos nos acostumar com alguns termos. Então, o estudo é a obra de Cristo. Na teologia, nós fazemos uma separação entre a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, se você vai em um seminário e você vai estudar, vai ter um campo de estudo que é a pessoa de Cristo e o outro campo de estudo é a obra de Cristo. Mas é importante que nós entendamos o seguinte, que você não pode separar a pessoa da sua obra, de forma que eu conheço os irmãos pela obra que os irmãos fazem.
e a obra que os irmãos fazem me diz muito sobre quem vocês são. Então, quando eu estudo a pessoa de Cristo, diretamente eu sou inclinado a entender qual vai ser a obra, ou qual é a forma que Cristo agiu. Se a pessoa de Cristo diz que ele é santo, então a obra de Cristo tem que refletir quem ele é. E também quando nós vemos a obra de Cristo, ele ajudando as pessoas, ele tendo amor, ele tendo paciência, ele tendo atitudes corretas, a sua obra mostra quem ele é. Espero que os irmãos tenham entendido isso. Então, há um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Porque quando você anda com certas pessoas, você passa a fazer o que elas fazem. Então, eu quero conhecer alguém. Quem essa pessoa é, eu observo as obras. Quais são as ações dela? Mas também, se eu observo as ações, eu consigo compreender um pouco do seu caráter. Então, são dois campos diferentes, mas que a gente não pode separar, porque um complementa o outro. Também vamos entender, nesse estudo, o que seria a obra de Cristo. Primeiro, a obra, ela significa o seu trabalho, as suas ações, a sua missão. Então, qual foi a missão de Cristo? Qual foi a obra, o trabalho que ele realizou neste mundo e realizou a favor de nós? E quando nós começamos a entrar nesse campo sobre a obra de Cristo, nós vamos ter 12 aulas. E nessas 12 aulas, cada aula falaremos de um aspecto sobre a obra de Cristo. E hoje falaremos sobre a encarnação. Quando falamos sobre a obra de Cristo, nós, primeiro, o que nós pensamos? Nós pensamos no nascimento do Senhor Jesus. Quando eu comentei, certo dia atrás, que eu já ouvi algumas pessoas falarem: não comemoramos o Natal porque o que é importante, o que a Bíblia nos mostra que é importante é a sua morte. Mas isso não está na Bíblia. Elas podem arrumar outro argumento, mas esse ela não pode usar. Porque a obra de Cristo, ela não é só a morte. A obra de Cristo também tem outros aspectos. Como alguém pode morrer se não nascer? Então, o nascimento é importante, por isso os evangelhos dedicaram parte para relatar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi algo profetizado pelos profetas. O nascimento de Jesus, quando ocorreu, nós tivemos tanto os magos ali como os pastores reverenciando o Senhor Jesus. Houve visão do céu onde os anjos cantavam, então seu nascimento é de extrema importância. E quando falamos da obra de Cristo, nós vamos para o nascimento. E o que eu quero trazer agora, nessa manhã, nesse primeiro momento, é que a obra de Cristo ela não começou quando ele nasceu. Então vamos ver que a obra de Cristo ela acontece na eternidade. Enquanto Jesus ainda não havia encarnado, a obra dele já havia iniciado. E quando essa obra teve início, ela teve início com um termo, por isso que eu falo, né? Vamos nos acostumar com os termos. E eu gostaria que os irmãos começassem a tomar nota, principalmente das palavras que aparecerem aqui. Tragam cadernos, sintam-se incentivados a anotar, porque a ideia é que a gente passe nesses 12 dias, nessas 12 aulas, a fazer essa casa aqui ser como uma escola, né? Escola bíblica dominical. Então, eu pretendo no próximo
domingo começar fazendo perguntas. E eu gostaria que os irmãos respondessem. E quando alguém responder, ela não pode responder novamente, para que a gente possa variar os irmãos. Ok? Então tome nota. Prestem atenção nos termos que aparecerem. Mas a obra de Cristo, ela acontece e ela inicia-se na eternidade. Essa obra de Cristo, ela dá início ao pacto da redenção. O que é um pacto? Você já fez um acordo com alguém na vida? Um acordo de compra e venda? Você já comprou um carro, comprou uma casa? Um acordo é quando duas pessoas ou mais, elas em comum acordo, elas consentem sobre algo. Isso é um pacto. De forma que uma vez combinado isso, uma vez que pactuado, isso não pode ser desfeito. Então, a obra de Cristo começa com o pacto da redenção. Vemos nas Escrituras o pacto com Abraão, onde Deus diz que ele seria pai de muitas nações. Então temos alguns pactos nas Escrituras. E esse pacto da redenção, ele tem início na eternidade. O que é a eternidade? Eternidade é algo que não tem início, não tem fim. Imagine o seguinte, que a partir de amanhã não exista mais relógio. Se amanhã não existe mais relógio, não existe mais conceito de tempo. E aí eu pergunto aos irmãos, que dia é hoje? Se não há tempo, que dia é hoje? Não existe. A eternidade é isso. Ela não tem começo, ela não tem fim. Por isso Deus é eterno. Porque Deus não usa relógio. Então, na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles fazem um pacto. E esse pacto é um acordo que acontece entre a Trindade, na pessoa da Trindade, para salvar o homem. É o que nós chamamos de uma obra trinitariana, que vem da palavra trindade, que significa triunidade. Três que é um. E a nossa mente não vai entender isso. Mas, irmãos, nós devemos aceitar o que as Escrituras dizem. Quando Deus diz que Ele fez o mundo do nada, você entende? Você consegue fazer alguma coisa do nada? Sem ter um material, eu faço um banco de uma madeira. Eu não posso fazer um banco do nada. Você entende? Você não entende, mas você aceita? Eu aceito. Então, a Trindade é assim. Não entendemos, mas nós aceitamos, porque assim a palavra de Deus nos ensina. Então, dentro do pacto da redenção, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Cada um desempenhando o seu papel dentro do acordo. O Pai projetou a redenção. Quem é que projetou a obra de redenção do homem? Deus. Deus enviou quem? Deus enviou o seu Filho. Então, Deus é quem projetou. O Filho é quem realizou a obra de redenção, porque foi Jesus é quem foi enviado pelo Pai. E o Espírito Santo aplicou a redenção, porque ninguém poderá aceitar a obra de redenção se não for pelo auxílio do Espírito Santo.
Irmãos, talvez você ache que você está aqui porque você tem algo, uma força maior do que outras pessoas que não estão. Mas a verdade é que você não tem força alguma. É o Espírito Santo que te capacita a estar aqui. Se não fosse o Espírito Santo, nós continuaríamos sem entender a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo aplica a redenção. É o que o Senhor Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer do Espírito, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O Espírito Santo aplica essa redenção em nossas vidas, tanto na compreensão, quanto na regeneração, no novo nascimento, quanto também ele é o Consolador, ele é o que nos capacita a seguir em frente na vida cristã. E os três são um. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três em um. Três que são uma unidade. Não são três deuses, mas o único Deus manifestado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Durante o ministério de Jesus, em João capítulo 3, verso 13, Jesus disse o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Onde você estava antes de nascer? O homem possui a sua alma. Onde você estava? Você não estava em lugar nenhum. Não há reencarnação. No momento em que a mulher concebe, então, ali, aquela vida, dentro da sua composição corpo e alma, ela passa a existir. Você não existia antes desse momento. Sua alma não existia antes desse momento. Mas eu pergunto, onde Jesus estava antes de nascer? João 3,13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do homem. Jesus é o Filho do homem que está no céu. Então, a obra de Cristo, ela inicia na eternidade, no pacto da redenção. Antes dele se tornar carne, ele já existia. Irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque a religião que vemos por aí reduz Jesus a um mero personagem. Mas não. Jesus é Deus. Jesus sempre existiu. Jesus não é uma figura política da história, uma figura da obra social da história. Não, Jesus é Deus. Jesus sempre existiu. E ele pactuou com Deus e com o Espírito, com o Pai e com o Espírito, a fim de salvar o homem. Antes de Deus nos criar, a palavra de Deus diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu.
Veja a importância da gente começar a entender as coisas. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Às vezes a gente recebe uma visita na nossa casa e chega de repente, e aí você corre para a geladeira para ver se tem alguma coisa para servir para ela. E às vezes você não tem. Foi pego de surpresa. Mas Deus não é como nós. Deus nunca é pego de surpresa. Deus, antes de criar Adão e Eva, ele já tinha um pacto estabelecido entre Pai, Filho e Espírito Santo, a fim de nos salvar. Jesus, ele nasceu segundo a carne, segundo a descendência de Davi. Em seu nascimento, nós temos a encarnação do próprio Deus. Deus se faz carne, como é dito em João capítulo 1. João capítulo 1 diz o seguinte: João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Porque ele está remetendo à eternidade passada. Ele não estava, ou melhor, ele estava no princípio com Deus. Verso 2 de João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? O Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada havia, ou nada do que foi feito se fez. Verso 4 de João capítulo 1. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, João, ele foi o precursor de Jesus a fim de preparar o caminho de Jesus, a fim de anunciar Jesus. Verso 8, não era ele a luz, João não era a luz, mas ele testificou da luz. Verso 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por quem? Por ele. Quem é a luz do mundo? Jesus. Ele estava onde? No mundo. E o mundo foi feito por quem? Por ele. Se Jesus não é Deus, então esse capítulo tem que ser retirado das Escrituras. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo, verso 14, o Verbo se fez carne. Verso 1, no princípio era quem? O Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Verso 14. O Verbo que era Deus se fez carne.
e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, ou do primeiro filho, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo nesse texto? Jesus é o verbo. O verbo é a luz é Jesus, Jesus é Deus. É o que o texto nos diz. Então, o pacto realizado na eternidade, Deus Pai projetou, Deus Filho foi o executor, então ele foi enviado para habitar entre nós e o Espírito Santo aplicou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há religiões que vão dizer que Jesus não é Deus. E se nós dissermos que Jesus não é Deus, então a obra de salvação ela se torna inútil ou ineficaz. Por isso o diabo quer atacar o âmago da questão, o ponto central. Se eu tiro a divindade de Cristo, eu torno ineficaz a necessidade de crer em Jesus. Porque eu equiparo Jesus a um homem qualquer. E nós não somos salvos porque cremos num Jesus histórico, não somos salvos porque cremos num Jesus político, ou num Jesus filósofo, ou num Jesus de obras sociais. Nós somos salvos porque cremos no Jesus enviado por Deus, Jesus, o próprio Deus que habitou entre nós. Se fez carne. A encarnação é Deus sendo materializado entre nós através da carne. Por isso Jesus, ele sofreu e morreu. Por quê? Porque ele era carne. Então veja que interessante. A encarnação não se trata de uma subtração. O que eu quero dizer com isso? Na teologia há discussão, no passado houve uma discussão dizendo que quando Jesus encarnou, ou quando Deus, Filho, encarnou, houve uma subtração. O que eu quero dizer é que ele deixou de ser Deus. Mas não é isso. Então, quando falamos de encarnação, não é uma subtração. Jesus não deixou de ser Deus. Ok? Muito importante que a gente guarde isso. Por que Jesus não deixou de ser Deus? Quando os discípulos entraram no barco, e aquele barco, Jesus entrou juntamente com os discípulos em um barco, e iniciou-se uma tempestade. Jesus estava na popa dormindo, e os discípulos estavam apavorados. Eles foram até Jesus, disse: o Senhor não se dá que pereçamos? Ou o Senhor não está preocupado? Nós vamos morrer. Jesus falou que eles precisariam ter fé. Jesus foi lá, disse: acalma-te, mar. O mar se acalmou. E os discípulos ficaram impressionados, porque quem é este que o mar obedece? Se houvesse uma subtração, então Jesus não poderia fazer o que ele fez.
Quando Jesus ele pregava e ali havia os religiosos, e os religiosos vinham até ele para fazerem perguntas maliciosas, a fim de pegar Jesus em algum ponto, a Bíblia diz que Jesus já sabia o que tinha no coração deles. Então não pode ser uma subtração. Então vamos entender que quando Jesus, Deus, se faz carne e habita entre nós, não há uma subtração, ele não perde a sua essência, ele não deixa de ser Deus. Pelo contrário, ao invés de uma subtração, é uma adição. Então Deus encarnado, ele está adicionando algo na sua natureza. Ele está adicionando a carne. Ele continua sendo Deus, mas agora com carne. Por isso que é uma adição. Então Deus encarna na pessoa de Jesus entre nós. Em Filipenses, capítulo 2, o verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que haja o mesmo sentimento que houve em Jesus. O verso 3, para que os irmãos entendam o contexto. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O ensinamento do apóstolo Paulo para o crente. O crente que quer fazer as coisas para aparecer, o crente que quer fazer as coisas para se mostrar que é melhor que o outro, o crente que quer ter sempre atenção, quer ter sempre a primazia. A Bíblia fala: nada faça por contenda, por briga, por divisão, ou por vanglória, uma glória inútil. Mas faça por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, esse sentimento é para existir em nós. Qual? Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Um sentimento de humildade, um sentimento de considerar os outros superiores. Ou seja, você servir o próximo. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. Talvez na tradução de alguns irmãos esteja escrito de uma forma diferente. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Em algumas traduções pode estar assim: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Em algumas, aniquilou-se a si mesmo. Em outras, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Se eu não me considero superior aos outros, eu devo servir. Em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, há um padrão aqui, um padrão de humilhação e um padrão de exaltação. Jesus no céu, antes de encarnar, ele estava exaltado. Quando Jesus ele se faz carne, ele encarna, ele não deixa de ser Deus, não é uma subtração, mas é uma adição, porque ele passa a ter uma forma com que ele possa habitar entre nós.
e se relacionar humanamente conosco, então ele se torna carne. E aí há um padrão de quê? De humilhação. Se antes havia um padrão de exaltação, Jesus estava no céu. Ele encarna um padrão de humilhação para depois da morte ele receber um padrão de exaltação novamente. Irmãos, se vocês fossem milionários ou bilionários, e a partir de amanhã você tivesse que viver como um mendigo. Sua conta está cheia, mas você tem que viver como um mendigo. Você faria isso? Não faria. Mas por que eu usei essa palavra forte? É que o padrão de Jesus antes da encarnação era um padrão de exaltação. Depois ele passa a ter um padrão de humilhação. É isso que a palavra quer dizer. Essa palavra, embora na Bíblia dos irmãos possam estar com traduções diferentes, mas no original é a palavra keno, do grego, que vem da palavra kenosis, que significa esvaziamento. Ou seja, é uma abnegação. É você ter tudo, mas você escolher viver como se não tivesse nada. Essa é a palavra, esvaziar. E esvaziou-se do quê? Deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus. Mas ele esvaziou-se, ele abriu mão do quê? Ele abriu mão da sua exaltação. Por isso ele se torna servo, que o texto diz. Na forma de homem, na forma de servo. Ele que era para ser servido, padrão de exaltação, passa a servir. E como que ele serviu a nós e serve a nós? Através do cumprimento do pacto. Ele deveria vir, deveria morrer, deveria sofrer. Essa é a sua missão. E quando ele fez isso, ele fez por nós. Ele foi um servo obediente ao Deus Pai. Então, Filipenses 2, Paulo diz aos cristãos que, a menos que eles estejam dispostos a se identificar com a humilhação de Jesus, jamais terão parte na sua exaltação. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer fazer parte da exaltação de Jesus? Você também precisa fazer parte da humilhação. Então o crente às vezes quer fazer parte da exaltação, mas não quer fazer parte da humilhação. E a humilhação é servir, é obedecer, é abrir mão de algumas coisas. E o filho estava disposto a esvaziar-se ou a aniquilar a si mesmo. Então, como eu disse, no século XIX, alguns eruditos liberais, teólogos liberais, vieram com uma teoria chamada quenótica, que dizia que quando Jesus ele encarnou, ele perdeu os atributos divinos. Mas nós vimos que ele não perdeu os atributos divinos. Ele era onisciente. Ele sabia o que estava no coração dos religiosos, antes deles falarem. Ele tinha poder, acalmou o mar, ele fez milagres, ele curou. Então não é uma subtração. A natureza humana é verdadeiramente humana e a natureza divina permanece total e completamente divina. Então Jesus,
ele era humano e completamente humano, por isso ele morreu. Se ele não fosse carne, ele não poderia morrer. Mas, ao mesmo tempo, ele continuava sendo totalmente Deus. Ou seja, Jesus foi o único ser 200%. 100% Deus e 100% homem. Por isso que é uma adição. 100% Deus, ele encarna. Ele não deixa de ser Deus. Ele passa a ser homem na encarnação, para que ele execute o seu plano. Então ele se esvazia do quê? Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele esvaziou-se do quê? Da sua glória, dos seus privilégios e da exaltação. Ficou claro? Jesus, ele encarna, ele esvazia-se a si mesmo e toma a forma de servo. Então, se lá no céu ele tinha a glória, ele tinha o privilégio e ele tinha a exaltação, quando ele se faz carne, ele não tem mais, ele abre mão da glória, do seu privilégio e da sua exaltação. E depois da sua humilhação, outro padrão, que é a exaltação novamente. Jesus exaltado no céu, se faz carne, humilhação, e o próprio texto diz aqui, verso 8 de Filipenses capítulo 2, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente, cumprindo o plano estabelecido pelo Pai. Qual era o plano? Que ele morresse. O diabo usou muitos homens para matarem Jesus. Usou Herodes para matar Jesus enquanto criança. Mas por que ele não foi morto quando criança? Porque não era o plano. Os irmãos conseguem entender que o plano ele é executado conforme Deus planejou e não conforme o homem quer? Ou conforme o diabo quer? O diabo quis matar o Senhor Jesus quando criança, através de Herodes. Mas não morreu porque não era o plano. Por diversas vezes tentaram matar Jesus antes. E aí os irmãos vão ver nas escrituras que Jesus ele entrava no meio da multidão e ele sumia. Porque não era a hora. Até o momento que os homens começam o prendem, espancam, xingam. É o padrão de humilhação. Jesus, como Deus, não precisava disso. Mas a encarnação é a humilhação. Então, imagina você é uma autoridade que deve ter o respeito por todos. E você não tem. Mas você não tem porque você é uma pessoa errada. Você não tem porque você abriu mão do tratamento. Então, Jesus foi espancado, foi xingado, foi rejeitado, foi zombado, foi crucificado. Humilhação. Cumprindo o plano. E os homens o prenderam na cruz, achando que eles estavam fazendo pelos seus próprios corações. De fato, Deus usou a liberdade desses homens de praticarem o mal, mas até o homem, quando livremente busca fazer o mal, ele só faz o que Deus permite, o que está no controle de Deus.
aqueles homens crucificaram Jesus, o diabo usou os discípulos, até mesmo para negarem Jesus, abandonarem Jesus, e aí até o diabo trabalhou para que o plano de Deus se cumprisse, embora ele achasse que não. Então, aqui diz no verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Depois da morte, Deus o exaltou soberanamente. E aqui, Deus lhe dá um nome, ao nome de Jesus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aqui é dito que o nome dado a Jesus é o nome Adonai. Quando o nome Adonai aparece nas Escrituras, significa aquele que está acima de tudo e de todos. Deus é o Adonai, que acima dele não há ninguém. E qual é o nome dado a Jesus? É o Adonai, porque Jesus está acima de tudo e de todos, não há ninguém acima dele. Por isso que é dito, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque o verso 9 diz que ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus é Deus. Por isso ele está acima de todos os nomes. Verso 11: toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Exaltação. Então Jesus, exaltado no céu, realiza o pacto na Trindade. Ele encarna, executa a missão e ao encarnar ele esvazia-se a si mesmo, perdendo, deixando ou abrindo mão da sua glória, da sua exaltação, dos seus privilégios, executa a sua obra, chega ao ápice da humilhação, que é você ser morto entre dois ladrões. Deus morto entre dois ladrões numa cruz. E essa morte de cruz era para os ladrões. Jesus morreu entre ladrões. Morte de cruz, o ápice da humilhação, a morte. E depois ele recebe a exaltação novamente. Esse é a primeira aula do estudo, a obra de Cristo. Então os irmãos sairão daqui sabendo algumas coisas. Primeiro, que a obra de Deus para nos salvar já aconteceu antes de Jesus encarnar, antes do mundo ser fundado. Antes do mundo ser fundado, Deus já havia planejado a nossa salvação. Aprendemos também que Jesus é Deus. Aprendemos que Jesus encarnou, mas também aprendemos que ele, ao encarnar, não deixou de ser Deus, não foi a subtração, mas uma adição. Deus abençoe a sua palavra. Estejam prontos para domingo que vem. Farei perguntas. Ok? Média 3 perguntas por aula. Gostaria que os irmãos se esforçassem em responder. Tá? Tragam cadernos, tomem nota das palavras, principalmente das palavras que aparecerem ali. Ok? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por mais esse dia de vida, saúde. Agradecemos por estar na tua casa, tua presença. Agradecemos por poder ter o privilégio de aprender a tua palavra. Compreender, Pai, várias coisas que são importantes, Pai, para nós. Vemos que muitas vezes alguns conceitos são distorcidos. E sabemos que são distorcidos exatamente, Pai, para diminuir a pessoa do Senhor Jesus, para tornar, Pai, prejudicada
a obra de salvação, mas sabemos, Pai, que o Senhor nos dá a capacidade pelo seu Espírito Santo de compreender a sua palavra, para que não venhamos assim, Pai, a nos deixar levar por ensinos errados, Pai. Que o Senhor nos ajude e abençoe, para que possamos ter sempre em mente, Pai, a pessoa do Senhor Jesus, saber, Pai, que acima dele não há mais ninguém, que ele é o nome que está acima de todo o nome. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Agradeço